Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Hoje estou aqui para falar do seguinte: a expansão dos BRICS e a revolta do Sul global. Quando em 1991 acaba a União Soviética, né, e você deixa de ter um mundo bipolar, né, Estados Unidos e União Soviética de um lado, capitalismo e socialismo, e você passa a ter um mundo unipolar, ou seja, os Estados Unidos mandando sozinho no mundo, a gente viveu um período, né, de 91 até pelo menos até 2008 aí, que foi um período do mundo claramente unipolar, onde os Estados Unidos mandou e desmandou no mundo sozinho, né? E é um período onde a gente nunca viu tanta desigualdade social, a gente nunca viu tanta guerra, né? Você acreditava, agora sem a Guerra Fria o mundo vai ser mais tranquilo, que nada. No mundo onde você tem um grande lobo, né, e um monte de ovelhazinhas para ser comida, o lobo vai comer as ovelhazinhas, como foi o que ocorreu, né? Teve guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, invasão da Líbia, guerra civil na Síria e tudo quanto é guerra no mundo, sempre com o dedo dos Estados Unidos. Só que junto com esse período também você vive a ascensão da China, a ascensão vertiginosa da China, né? Se a gente for ver o que a China era em 49, o que a China é hoje, né? Já que divide aí pau a pau com os Estados Unidos, é um crescimento espetacular, talvez o mais espetacular da história. E em menor escala, a gente tem também uma ascensão do Brasil, nossa aqui com o Brasil, particularmente, né, com o governo Lula e Dilma, até período de 2013 a 2014, é um período muito bom para a economia, com ótimos indicadores econômicos, no sentido de crescer PIB, etc. Você tem um crescimento da Índia, você tem um crescimento da África do Sul, e você tem um crescimento em escala, um retorno, né, de parte do poder da Rússia. Com esse processo, né, vai se consolidando esse organismo que é o BRICS. Na verdade, o BRICS é uma sigla que foi inicialmente falada por um jornalista, mas a partir de 2006 esses países começam a se reunir, né? E o BRICS é uma sigla em inglês, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? Que é a África do Sul, que a sigla é em inglês, né? Que se começa a reunir a partir de 2006. E ele vai se reunindo, vai se consolidando, vai inicialmente apenas um fórum de discussão, só que com o tempo ele vai ganhando força, ele vai ganhando corpo, vai ganhando uma estratégia em comum desses países. O que esses países tinham em comum era que eram países do sul global, né? O que a gente chama de sul global são os países abaixo da linha do Equador, ou seja, na parte do hemisfério sul do mundo, e que representam, geralmente significam os países mais pobres do mundo, países menos desenvolvidos do mundo, ao passo que o norte global seria os países mais ricos do mundo, né? Então seria uma união desses países desse sul global, né? O que inclui o norte também, porque a Rússia também é o norte, mas passou a ser um país periférico. E aí começa a se articular melhor. Se cria agora recentemente, por exemplo, o Banco dos BRICS. Esse Banco dos BRICS, aliás, chefiado pela Dilma, né? Como é que a história é irônica. Sofre um golpe de Estado no Brasil, humilhada no Brasil, desrespeitada no Brasil e vira presidente de um dos maiores bancos do mundo, né? Dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, poderosíssimo, esse novo Banco dos BRICS. E aí começa a se articular mais e começa a se fazer transação sem utilizar o dólar. Rússia e China, por exemplo, já fazem transações onde eles pagam com as suas moedas locais sem utilizar o dólar, o que dá a eles uma dependência muito maior com relação aos Estados Unidos. Posteriormente, né, o Brasil vai estreitando mais laços com a China já é disparado o nosso maior parceiro comercial. Para se ter uma noção, a gente vende para a China 2,5 vezes mais do que a gente vende para os Estados Unidos, né? Nossos maiores parceiros comerciais hoje em dia são China, disparado, depois Estados Unidos, depois Argentina, e em quarto lugar vem Holanda, e depois outros países do mundo, para você ver que a Europa se tornou menos importante para nós, né, em termos geopolíticos. E aí o Brasil também agora, recentemente com Lula, faz um acordo para fazer transações em yuan, na moeda chinesa, né? Na verdade, permitindo que se use também a moeda chinesa. Não vai ser obrigatório para as empresas, mas vai ser permitido que seja assim. A Argentina já faz o mesmo acordo com a China também. A China já faz acordo desse tipo com vários países do mundo. E à medida em que vários países do mundo deixam de usar o dólar para usar o yuan chinês, fortalece mais ainda essa moeda. Você pode fazer uma transação, por exemplo, agora com a Argentina, que não usa o dólar, que usa o yuan chinês. Afinal de contas, o Brasil aceita, a Argentina aceita também. Por que não aceitar? Nisso que o Brasil e a Argentina aceitam, por que o Paraguai não vai aceitar, se depois vai poder usar essa moeda para pagar Brasil ou pagar a Argentina? Então, você tem um fortalecimento desse bloco de forma acelerada no mundo. E agora com a guerra, né,
da Rússia com a Ucrânia, a Rússia sofreu severíssimas sanções econômicas, como Cuba já sofre dos Estados Unidos, como o Irã sofre, como a Coreia do Norte sofre, etc. Como os inimigos dos Estados Unidos sofrem. A Rússia sofreu um monte de punição. Teve seus ativos congelados, né, seu dinheiro congelado dos Estados Unidos, dinheiro confiscado dos Estados Unidos, Europa, vários países, foi expulsa do SWIFT. SWIFT é um sistema de pagamentos internacional por onde todas as transações bancárias internacionais, praticamente todas, passam por lá. Então imagina você ser expulso de lá. Você não consegue pegar um Mastercard para fazer uma compra. O Mastercard é um cartão estadunidense, né? A gente usa para pagar uma compra. Se você é expulso do SWIFT, você não consegue usar esse cartão de crédito, né? Então uma expulsão, uma punição duríssima. E aqui eu não estou entrando no mérito da questão da guerra da Ucrânia, só falando desse ponto. Nisso que a Rússia sofreu punições severíssimas. Rússia é um dos maiores países mais importantes do mundo. Sofreu punição tão severa dos Estados Unidos e da Europa. Outros países do mundo, médios, começaram a pensar, países que têm política externa independente, né? Pô, se fizeram isso tudo com a Rússia, fizeram esse nível de punições econômicas com a Rússia, por que não podem fazer com a gente? Por que não podem punir a gente do mesmo modo se a gente vier a discordar dos Estados Unidos, ter um atrito com ele em outro momento? Isso acabou gerando uma corrida para os BRICS. Uma lista gigantesca de países passaram a pedir para fazer parte dos BRICS. E aí, esses países, na verdade, praticamente todas as potências médias do mundo. Potências médias seriam aqueles países que não são grandes potências, mas também não são países pouco relevantes, como, sei lá, Paraguai, enfim. E aí você tem aqui na América Latina, México pediu para entrar, México, fronteira com os Estados Unidos, histórico aliado dos Estados Unidos, pediu para entrar. Argentina, segundo país mais rico da América do Sul, né, só pede para o Brasil, pediu para entrar. No mundo árabe, na África ali, a gente teve Egito, um dos países árabes mais importantes que tem, pediu para entrar, que é um país africano também. E mais importante, da África também. Nigéria, o país mais rico da África e um dos países mais promissores do futuro, né? Porque é um país cuja população cresce muito e a riqueza também cresce bastante, já é largamente o país mais rico da África. Argélia, norte da África, pediu para entrar também. No mundo árabe, a gente tem, vou ler aqui porque são muitos, né? Turquia, que é um país grande e importante, já foi o Império Turco-Otomano. Arábia Saudita, maior produtor de petróleo do mundo, né? O país mais rico do mundo árabe, pediu para entrar. Irã, o segundo maior produtor de petróleo do mundo árabe, pediu para entrar. O Irã, que já tem fortes ligações econômicas com a China. Emirados Árabes Unidos, veja que a gente está falando inclusive de países que são historicamente aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o que eu vou falar agora, Bahrein. Bahrein também, país poderosíssimo, muito petróleo, pediu para entrar nos BRICS. Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, o país que tem uma das maiores populações do mundo, se eu não me engano, é a terceira já quarta maior população do mundo, vai passar os Estados Unidos em breve, a economia também cresce bastante. Então, se a gente for ver no mundo, o mundo está pedindo para entrar nos BRICS, e a lista é maior, eu falei alguns aqui, os principais. A lista dos que estão pedindo para entrar é gigantesca. O mundo está correndo para os BRICS, particularmente para a China, mas está até se aproximar da China também, de vender mais para a China, de conseguir fazer mais negócios com a China. Ou seja, o mundo já está vislumbrando que em breve a China vai controlar o mundo. E olha que irônico, olha o que coroa tudo isso que eu estou falando. Emmanuel Macron, presidente da França, percebendo que os Estados Unidos estão levando a Europa para o buraco, está afundando com a economia deles, afastando eles da China, gerando punições para a Rússia, o que gera punições para a Europa também, né? Emmanuel Macron pediu para participar da reunião dos BRICS. Presidente da França, um dos países mais ricos do mundo, poderoso, histórica potência colonial, pediu para participar dos BRICS. Lógico que provavelmente não vai ser aceito, a Rússia já manifestou que seria estranho a participação da França lá, mas olha que estranho, olha que grande mudança global, país europeu, uma França pedindo para participar da reunião, não é um pedido para entrar nos BRICS, é um pedido para participar das reuniões dos BRICS, porque já está percebendo que os Estados Unidos está levando eles para o buraco e que se aliar com China, Rússia, Índia, Brasil, etc., é muito mais interessante. Então, eu acho que isso é um indício de como que a geopolítica está mudando. Lógico que é muito cedo para falar do quanto que o mundo está mudando, de que isso vai ter uma mudança brusca no mundo, que os Estados Unidos já era. É cedo para dizer isso. Até porque os Estados Unidos é um país muito poderoso, tem mecanismos de retomar a sua liderança global ainda. Mas esses indícios que eu apontei aqui são fortíssimos indícios de que a gente está presenciando, né? Particularmente nesse momento, acho que a gente pode anotar o ano de 2023 como um ano histórico, 2022 também com a guerra da Rússia, como o início do período do fim do
do Império Americano, ou seja, o início do declínio do Império Americano. Eu escrevi também um artigo sobre isso, vai ser publicado em breve. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui. Um vídeo mais longo, é um assunto um pouco mais complicado. Quem não tiver entendido, quiser que eu destrinche alguma coisa depois, eu posso estar recortando e destrinchando aqui para vocês. Ok, pessoal? Diz aí o que vocês acharam. Curta aqui o vídeo se você gostou. Comenta aqui, diz o que você achou, a sua análise do vídeo. Compartilhe com quem tem interesse em entender o que está acontecendo nessa mudança aí, né, global que tem ocorrido nesse processo. E quem quiser e puder se tornar membro do canal para contribuir com ele, o linkzinho aqui do lado, seja membro. Ok, pessoal? Fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.